Amada igreja, já chegou a pastora Priscila com a sua comitiva. Daqui a pouquinho estaremos ouvindo a serva de Deus, que ela verá de ministrar no nome santo de Jesus. Mas agora vamos para a entrada do departamento infantil, com as nossas bandeiras, a bandeira da nossa nação, a bandeira da nossa igreja, nosso Ministério Bela Vista, a bandeira do nosso município, e ao som do nosso hino nacional. E logo depois, todas as crianças tomarem seus lugares, não sentem, que nós vamos também louvar a Deus com o hino Deus Sara essa nação. Bem, igreja? Glória a Jesus. Pronto, tudo ok? Vamos lá, DJ. A pastora Priscila já é conhecida de muitos, mas também vamos aqui registrar a presença da pastora Priscila, bem pastora, e a caravana que vem, a comitiva vem com a pastora Priscila. Glória a Deus. Pastora Priscila eu já conheço. Glória a Deus. Ela depois vai apresentar um por um no nome de Jesus. Mas igreja, vamos dar os bem-vindos à pastora com a comitiva de pé, vamos estar de pé e dizer para
pastora, e os que vêm com ela, digam assim: Pastora Priscila e Caravana, seja bem-vinda em nome de Jesus. Viemos aqui para ouvir o que Deus tem para ministrar por meio de você. Louvado seja Deus. Não podem sentar, aplaudindo o nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja, nós vamos fazer uma oração. E depois da oração, a pastora Priscila já vai assumir o trabalho para a glória de Deus. A pastora Priscila é filha do pastor, nosso pastor presidente, pastor Ficheiro Neto. E conheço de muitos anos, ainda tem ela garotinha. E eu sempre digo, pastora, você não mudou a sua espiritualidade, mesmo que tenha ingressado na política, continua mesmo com seu nosso, com sua espiritual, com sua amiga e realmente serva do Senhor, continua sem ter sofrido nenhuma interferência, muito pelo contrário, né? Está interferindo em mudança na nossa sociedade, tanto como uma cristã, como também como uma política. Mas igreja, vocês vão ouvir ela como uma serva de Deus nessa noite, amém? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesse instante nós, Senhor, nos colocamos à tua disposição, Senhor, para receber o que vem de ti por meio da tua filha, por meio da tua serva, pedindo que o Senhor a use como tem usado sempre, Deus, nessa empreitada, nesse ministério, nesta missão. Senhor, que não seja diferente hoje aqui neste lugar. Meu Pai Santo, sei que Tu já tem dado graça à Tua filha, continua graciando, Senhor, para que ela tenha sempre, ó Deus, de Ti, para transmitir ao Teu povo, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Cumprimento a amada igreja da paz do Senhor. Eita, que alegria estar aqui nessa igreja mais uma vez. A última vez que estive aqui foi numa grande festa feminina para mulheres. Foi maravilhoso. Coisa boa é festa, mas quando tem mulher organizando é mais gostoso, né? Eu sou suspeita para falar, mas eu dou glória a Deus pela vida dessa igreja. A Assembleia de Deus Bela Vista em Acarape, talvez vocês não saibam, mas essa igreja é conhecida em todo o estado do Ceará. Por quê? Porque a Bela Vista está em todo o estado do Ceará. Nos últimos 2 anos que nós estávamos em pandemia, o pastor Teixeira mandou contar os templos da Bela Vista no Ceará, porque ele não queria ficar parado, ele queria fazer alguma coisa. E sabe o que descobrimos, pastor Alonso? Que hoje a Bela Vista já tem quase 1000 templos no estado do Ceará. Vamos glorificar o nome do Senhor, porque essa obra não é obra de homem. Se fosse obra de homem, nem ia acontecer. Afinal de contas, o pastor Teixeira nem consegue estar em todas as cidades. Mas essa obra é obra santa, é obra do Espírito de Deus. E Ele sopra, Ele toca, Ele levanta e Ele multiplica esse rebanho. Amém? Queridos, hoje é uma noite muito especial para pais e filhos, principalmente. Eu tenho compartilhado com o pastor Alonso e com o corpo pastoral da igreja o que tem queimado no meu coração a respeito de família e de criança. Então, quando eu falei para o pastor Alonso os momentos que nós poderíamos estar juntos aqui no Acarape, a gente imaginou uma noite como essa, uma noite tão oportuna. Mas eu quero que vocês entendam um pouco sobre a relação que há entre crianças e nação. Porque hoje a gente está aqui diante de tantas crianças, todas elas com a bandeira da nação, cantando para que Deus abençoe a nação. Então eu quero saber o que a Bíblia fala sobre isso. Quero que vocês abram a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, eu quero apresentar as pessoas que estão me acompanhando
Está comigo a irmã Edileuza, ela está aqui hoje me acompanhando. O irmão Vinícius também está comigo. E o irmão Paulinho também está me acompanhando. E eu glorifico a Deus pela vida deles. Trago também um abraço do pastor Teixeira, que, como o pastor Alonso sabe, recentemente o pastor Teixeira, ele sofreu um acidente, irmãos. Tem um pessoal que cai do cavalo. O pastor Teixeira caiu da cama. E vocês acreditam que o nosso pastor caiu da cama e fraturou 3 costelas? Desse jeito. O médico mandou fazer radiografia, tomografia e disse assim: pastor, eu não estou entendendo, porque quando se quebra a costela ou vai para fora, que causa a fratura exposta, porque o osso da costela sai pela pele, rasga a pele, ou vai para dentro, o que é pior, porque vai perfurar algum órgão, podendo perfurar o pulmão. Mas pastor, o senhor quebrou 3 costelas e elas não saíram do canto, ficaram no meio. Aí o pastor Teixeira disse assim: é porque tem anjo até para segurar a costela de pastor. Isso é bondade de Deus, né, irmãos? Deus cuidando da vida do anjo da igreja. Nosso Deus tem sido maravilhoso com a família da Bela Vista, amém? Livro de Gênesis, capítulo 17. Eu queria muito poder estar aqui hoje com meu esposo, com os meus filhos, mas nem sempre a gente consegue estar. Amém. Nem sempre a gente consegue estar, irmãos, no mesmo lugar ao mesmo tempo, mas Deus vai criar essa oportunidade. O que a Bíblia fala sobre nações e crianças? Gênesis capítulo 17 diz assim, leremos até o versículo 7. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porém minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Será o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Amém? Queridos, a palavra de Deus nos diz, muito obrigada, minha irmã. A palavra de Deus nos diz o seguinte, que há um momento em que Deus, ele se apresenta para Abraão, e ele diz o seguinte para Abraão: Abraão, eu tenho um projeto para ti, eu vou te fazer pai de nações. E você imagina, pai de nações? Sim, pai de nações. Ora, um projeto como esse, a gente imagina que Deus vai dar para Abraão poder político, para ele governar nações. Ou que Deus vai dar para Abraão um trono e uma coroa, para ele reinar sobre nações. Ou então, que ele vai dar para Abraão uma tropa militar, para ele conquistar nações. Mas Deus, ele fala: Abraão, eu vou te fazer pai de nações, mas eu não te dou nem trono, nem poder político, nem poder militar. Eu vou te fazer pai de nações, e por isso eu te dou filhos. Quantos de vocês têm filhos? Levanta a mão. Você tem nação, você tem nação, você tem nação, você tem nação, você tem governo, você tem autoridade. E um dia nós estaremos diante de Deus. E Ele vai requerer de nós a responsabilidade sobre essas nações. Um dia nós estaremos face a face com Deus. E Ele vai perguntar: como você governou a nação que eu te dei? Como você governou os seus filhos? Como você governou a sua família? Porque Deus, Ele te deu um governo. É a tua casa, é a tua descendência. E Ele diz: a aliança que eu faço contigo, eu faço também com a tua descendência. E agora eu quero compartilhar com vocês um testemunho pessoal do que Deus tem feito na minha família, por bondade
e fidelidade que Ele tem com essa aliança. Porque hoje eu estou diante de vocês, não porque eu sou filha do pastor, não porque eu tenho uma função pública, não. Hoje está muito claro para mim que o Senhor me colocou onde Ele me colocou, sabe por quê, irmãos? Porque um dia o meu bisavô, em 1920, entregou a vida dele para Jesus. E naquele momento ele fazia uma aliança com Deus, que ia chegar nos filhos, e nos filhos dos filhos, e nos filhos dos filhos. Porque a aliança que Ele faz contigo, Ele faz também com a tua descendência. Irmãos, e foi isso que Deus colocou no meu coração. Deus colocou no meu coração: Priscila, fala que eu sou um Deus de gerações. Fala que eu sou um Deus de aliança. Irmãos, e teve um testemunho muito forte na minha vida que eu também quero compartilhar. Aonde eu falo sobre isso? Em que eu, na minha juventude, o meu coração desejou naquela época de vestibular, de universidade. Eu estudei para me formar em jornalismo. Passei no vestibular, fui para a Universidade Federal do Ceará, uma das mais requisitadas para esse tipo de curso. E quando eu cheguei lá, eis o que me surpreendeu. Estou falando da minha experiência acadêmica, eu estou falando de 14 anos atrás. Há 14 anos atrás eu chegava na universidade e eis a minha surpresa. A minha surpresa foi que eu cheguei ali e aquele ambiente, tudo que aquele ambiente falava, tudo que aquele ambiente pregava, desprezava a igreja. Eram filosofias, eram ideologias que desprezavam a fé, que desprezavam Deus, desprezavam a família e desprezavam a igreja. Eu estou dizendo que toda universidade é assim? Então não, mas eu estou dizendo que muitas universidades são assim e foi essa a minha experiência particular. Irmãos, foi lá que eu conheci, por exemplo, o movimento feminista, que promovia o aborto, desprezava a maternidade, desprezava o casamento, e tudo aquilo que a igreja dizia que era uma virtude para a mulher, era desprezado pelo movimento feminista. Foi ali que eu conheci o movimento LGBT, um movimento político, que busca deformar a identidade feminina, deformar a identidade masculina, para deformar a família, que é a célula da sociedade. É essa revolução que eles querem causar. Foi ali que eu conheci também o movimento comunista, que despreza Deus, despreza a fé e a igreja. Foi lá que eu conheci o movimento ateísta também. E aonde eu quero chegar, irmãos? Esses movimentos, essas ideologias e filosofias, a cada dia tentavam seduzir o coração dos jovens, apresentando para eles uma proposta de revolução. E a cada dia que passava, um jovem amigo meu, da minha sala, se rendia, se encantava por esse tipo de ideologia e filosofia. Irmãos, eu vivi uma vida solitária dentro da universidade. Mas quando eu cheguei em casa um dia cansada, vivendo uma caminhada solitária, eu perguntei a Deus: Senhor, por que essas ideias não alcançam o meu coração? E o Senhor me respondeu: Priscila, porque antes de chegar na tua vida a Universidade Federal, chegou na tua vida a escola bíblica dominical. E o coração da criança é de quem chega primeiro. Irmãos, o coração da criança é de quem chega primeiro. Esse ano, Deus colocou algo específico no meu coração sobre a história da igreja. Quando eu era ainda pequena, meu pai e minha mãe, o pastor Teixeira e a pastora Edna, me ensinavam a palavra de Deus e também me ensinavam sobre a história das Assembleias de Deus no Brasil. Eles falavam de 2 missionários que vieram da Suécia, foram para os Estados Unidos e lá eles receberam a revelação de que eles seriam grandemente usados por Deus no Brasil, e eles vieram ao Brasil, disseram sim e vieram fazer a obra missionária.
E meus pais contavam essa história e essa história ardia no meu coração. Até porque foi através desses 2 missionários que se iniciou no Brasil a Assembleia de Deus. Quem conhece a história da Assembleia de Deus no Brasil? Levanta a mão. Algumas pessoas, alguns dos irmãos já conhecem a história da Assembleia de Deus no Brasil. Mas essa história, irmãos, a gente está deixando de contar. A gente está deixando de passar para os nossos filhos. A gente está deixando de passar para os adolescentes. E nós não podemos fazer com que esse fogo do Pentecostes não alcance a próxima geração. Eu declaro que o calor pentecostal vai alcançar os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos para a glória de Deus. E assim o Senhor colocou no meu coração para esse ano, o ano em que a Assembleia de Deus faz 111 anos, eu pudesse trazer uma ferramenta para alcançar o coração das crianças. E é por isso que hoje eu trago para todas as crianças e para todos os papais a história da Assembleia de Deus em quadrinhos. Quem quer um material como esse? Até os grandes também querem. Quem é dos adultos que querem revista em quadrinhos também? Eita, vocês estão espertos, hein? Irmãos, eu trouxe esse material que conta a linda história de Daniel Berg Gunaving. Como é maravilhosa essa história, irmãos. Existe um relato, inclusive, de que um deles, Gunaving, ficou muito doente, e não conseguia mais estar no Brasil. E ele olhou para sua esposa, a Frida Wingren, e disse: filha, eu vou ter que desistir, eu vou ter que voltar para a Suécia. E ela disse assim: não, você não pode voltar. E ela foi para o piano da sua sala e ela começou a compor um hino que se tornou um hino da harpa cristã. E o marido dela doente, cansado, longe da família, não, saudade do seu idioma e doente, com dores. E aí ela começou a compor: quem sua mão no arado já pôs, constante precisa ser. E ela começou a colocar aquelas frases: não se preocupe se a tua cruz é maior que a do teu irmão, a mais pesada levou Jesus. E ela começa a animar o seu esposo doente para reagir, se levantar e continuar pregando o Evangelho. E hoje a Assembleia de Deus chegou em Acarape, chegou na minha casa, chegou na tua casa, para mudar a nossa história e mudar a história da nação brasileira. Hoje no Brasil nós somos 25 milhões de assembleianos. Hoje, a Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do mundo. Glória a Deus por isso. Amém. Eu compartilhei com vocês, vou até pedir tá ali o tempo, tá funcionando, né? Porque eu não me perdi. Eu vou passar para vocês agora um vídeo que eu fiz de 1 minuto, 1 minuto e pouquinho. E esse vídeo, ele traz o quê? Repercussões da mídia sobre os assuntos que eu acabei de compartilhar com vocês. Porque há 14 anos atrás, quando eu estava dentro da universidade, estavam tentando me convencer de que destruir a família era muito legal, era uma revolução. Estavam tentando me convencer que
Viver o sexo loucamente, experimentar o homossexualismo e todo tipo de prática era liberdade. Estavam tentando me convencer de que Deus era uma ideia atrasada. Tudo isso dentro da universidade. E hoje está claramente em todos os lugares essas ideias. E nós, como pais e mães e crentes, nós precisamos ser conhecedores do nosso tempo. Porque a Bíblia fala sobre homens conhecedores do seu tempo. E sabe por que você precisa conhecer esse tempo? Porque Deus, Ele não te alcançou para você ficar sentado na cadeira da igreja, para você ficar esquentando o banco da igreja. Deus te chamou para ser sal da terra e luz do mundo neste tempo. Então nós precisamos estudar este tempo. Tem crente que diz assim: esse tempo é muito difícil. Eu quero ficar aqui quietinho, esperando Jesus voltar. Tem crente que diz assim: eu não vou ter mais nem filho, porque esse vida está muito difícil. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Quando Deus pensou em algo que pudesse mudar esse tempo, Ele pensou em você. Quando Deus pensou em algo que pudesse trazer esperança para esse mundo sem esperança, Ele levantou você. Nós somos a igreja que Ele escolheu para esse tempo. Para as meninas mais jovens que pensam: eu tenho até medo de ter filho, porque o mundo está muito difícil. O teu filho é a esperança desse tempo difícil. Aleluia! Eu quero mostrar para vocês um pouco das ideias, em 1 minuto e meio, que eu quis aqui transmitir para vocês, das quais tentaram me seduzir na universidade. O Supremo Tribunal Federal considerou nesta madrugada que a interrupção da gravidez até o 3º mês de gestação não configura crime. Eu quero ter uma criança que não vai ser desejada, que não vai ser amada. Não, a questão está muito ligada a valores morais e religião, né? Quanto mais religioso, mais proibido o aborto é. Falar de gravidez é um tabu. Milenar. Contam como se tudo fosse maravilhoso, cor-de-rosa. Sobre isso vem, Desde Nossa Senhora, que engravidou virgem. Esse lance de virgindade, erro de tradução. E a Argentina, país do Papa Francisco, aprovou de votação apertada a ampliação da lei que legaliza o aborto. Que o aborto seja legal, seguro e gratuito. Que seja lei. Um procedimento seguro, indolor, rápido, digno. Sim, obteve uma vitória clara no referendo sobre a liberalização do aborto na Irlanda. A decisão é histórica em um país com fortes raízes católicas. E se eu não quiser ter, qual o problema? Toda mulher é dona do seu corpo. Faz com ele o que quiser. Meu corpo, minhas regras. Minhas regras. Minhas regras. Vocês querem distribuir a família, sim. Vocês querem distribuir a família? Sim. Esse é um professor de doutorado da USP, da seminário da USP.
Viu? Toma, família brasileira. Da universidade fazendo parte do plano pedagógico. Essa professora universitária está defendendo que não haja mais feminino e masculino na linguagem. Essa professora está obrigando criança a passar batom. A menina não quer, foge. É a professora também do ensino médio. Lucas Neto, Felipe Neto, já entrou nas nossas casas. Descrição aí da divisão do tempo, da linha do tempo de antes de Cristo. Esse historiador está defendendo que Jesus deve ser abolido da história. Não existe mais um tempo antes de Cristo e depois de Cristo. É o que a gente porque eles têm uma referência religiosa. Então, tudo aquilo que na universidade nos preparavam para fazer, estão fazendo muito bem. Estão ocupando cada um dos espaços. Eles estão ocupando muito bem a política. Eles estão ocupando muito bem o direito. Eles estão ocupando muito bem as escolas. Eles estão ocupando muito bem a arte, a cultura, a música. E nós, como Igreja do Senhor, nós queremos ocupar ou nós não queremos ocupar? A nós interessa ocupar com a nossa voz ou não nos interessa ter voz? Eu vim aqui e vou pedir agora auxílio para a minha equipe me ajudar, porque eu vou apresentar para vocês uma criança. O assunto de hoje é criança. Eu vou apresentar para vocês uma criança específica. É uma criança que está aqui na minha mão e eu quero que vocês olhem para ela. Olha o tamanhozinho dela. É um bebê de 12 semanas. E vocês vão receber aí na mão de vocês, para vocês olharem, medirem na mão de vocês, olhar cada detalhe e depois passar para a pessoa do seu lado. Porque no final é importante que todos tenham visto. Você passa para a pessoa do seu lado para a vez dela de olhar e de examinar. Depois que todo mundo tiver visto, a gente recolhe os bebezinhos. Mas é muito importante que todos possam ter na sua mão, medir na sua mão esse bebê, porque ele tem a exata proporção da criança de 12 semanas. Qual a idade desse bebê? 12 semanas. Qual a idade desse bebê, igreja? 12 semanas. Os irmãos não estão comigo, se distraíram um pouco. Vamos tentar silenciar as crianças. Porque é importante delas também aprenderem isso, viu? Vamos ficando bem calminho, porque eu vou falar agora para vocês as características dessas crianças, tá bom? Eu quero que vocês prestem muita atenção, tá bom? Irmãos, essa criança tem 12 semanas. Por que eu não escolhi uma criança maior? Por que eu não escolhi uma criança menor? Tem algo terrível acontecendo contra essas crianças de 12 semanas. Sabe por quê? Porque são essas crianças que a maioria dos partidos políticos brasileiros defendem que ela deve ser morta através do aborto. Os nossos tribunais maiores defendem que essa criança possa ser morta através do aborto. Eu vou falar para vocês algumas das características dessas crianças. Essas crianças, ela tem olhos, nariz, boca. Vocês estão vendo como ela é perfeita? Bracinhos, perninhas, não é isso? Orelhas. Essa criança já tem o coração bombeando sangue para todo o corpo. Essa criança, ela já começou a formar o sistema neurológico. Ela já acumula xixi na bexiga. Ela tem cabelo por debaixo do couro cabeludo. Ela tem unhas por debaixo da pele dos dedos. Essa criança, ela também já está em formação as suas cordas vocais. Se ela abrir a boca, talvez você vai ouvir um pequeno som. Irmãos, e sabe outra coisa a respeito dessa criança? Ela é única. Repita comigo, única. Deus criou essa criança com um código genético único. É esse código genético que vai definir se ela vai ser um pouquinho mais clara ou se seu tom de pele é um pouco mais escuro, se seu cabelo é liso ou se seu cabelo é encaracolado, se ela é mais baixinha, se ela é mais altinha. Essa criança, ela tem um código que só ela tem. Sabe o que isso significa? Que durante toda a história
Se essa criança morrer, nunca nascerá novamente sobre a terra uma criança como essa. Ela é insubstituível. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Deus me criou de maneira insubstituível. Eu sou único. Dessa forma é essa criança de 12 semanas. Eu poderia citar para vocês, porque essa criança de 12 semanas, há um grande levante de governos humanos dentro do Brasil para assassinar essas crianças através do aborto. Eu poderia citar 3 maneiras de aborto. Eu poderia falar sobre o procedimento em que o médico coloca um objeto cortante dentro do útero da mulher e ali ele decepa uma perna da criança, outra perna no braço, outro braço, ele esquarteja a criança e suga com uma glândula sugadora. Eu poderia citar outra forma de aborto. Eu poderia falar sobre o esmagamento de crânio, em que se introduz dentro do útero da mulher uma pinça que envolve a cabeça da criança e esmaga a cabeça da criança. Eu poderia citar também uma outra forma de aborto que se chama envenenamento salino, aonde se cria dentro do útero da mulher uma solução salina, queima a criança completamente, ela começa a entrar num processo de agonização, ela começa a ter paradas cardíacas, hemorragias até a morte, e ela é retirada completamente preta de tanta queimadura. Isso é o que é o aborto. É isso que muitas vezes universidades aqui pertinho de vocês estão defendendo e estão chamando esse assassinato de crianças, sabe de quê? De liberdade do corpo da mulher. Estão chamando o esquartejamento dessas crianças no ventre, sabe de quê? Uma simples interrupção da gravidez, ou o direito reprodutivo da mulher. Mas isso nos chama a atenção e nos faz um alerta. Sabe qual é o alerta? O alerta é o de que não há esperança para essas crianças em tribunais na nossa nação. Não há esperança para essas crianças entre a maioria dos políticos dessa geração. A esperança dessas crianças está na igreja do Senhor, abrindo a boca para defender os que não podem se proteger. É isso que diz o livro de Provérbios: abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Será que nós estamos abrindo a nossa boca? Será que a nossa voz está chegando nesse mundo? Será que a nossa voz está influenciando este tempo? Nós somos o povo que crê nessa palavra, cujo Salmo 139 diz: Senhor, quando eu ainda era uma substância sem forma, dentro do ventre da minha mãe, Tu, Senhor, Tu já me conhecia. Irmãos, você não tinha nem forma, Deus já te chamava pelo teu nome. Ele te conhece. E as crianças estão sendo vítimas de todo tipo de violência, de todo tipo de ofensa. E isso não deveria ser novidade para os conhecedores da palavra. A palavra de Deus nos apresenta diversos períodos históricos em que governos humanos se levantaram para assassinar crianças. Eu poderia aqui citar a história de Moisés. Nós ensinamos na escola dominical para os nossos filhos. O bebezinho Moisés, Joquebede teve que fazer um plano para ele. Um plano de fuga para que ele sobrevivesse. Por que ela teve que fazer esse plano? Alguém sabe? Por que a mãe de Moisés teve que proteger Moisés? Alguém sabe? Por que ele ia morrer? Quem? Amém. Tem toda uma filosofia aqui do lado. Glória a Deus. Deus te abençoe, viu?
Vamos estudar a historinha todinha, que depois vai ter perguntas, viu? Irmãos, por que Moisés ia morrer? Por que a mãe de Moisés teve que fazer um plano de fuga para ele? Por causa de política. O governo de Faraó com seu poder político, mandou matar todas as crianças daquela geração. Ele mandou matar todas as crianças daquela geração porque havia ouvido que dentre os hebreus havia de nascer um libertador. Então ele disse, então mata toda essa geração. E para Moisés sobreviver, a mãe de Moisés, Joquebede, teve que fazer aquele plano para ele sair do rio Nilo. Da mesma forma, Herodes mandou assassinar crianças. José e Maria teve que fugir com Jesus, porque o poder político, através de Herodes, mandou matar as crianças daquela geração. Para nós não é novidade um governo humano se levantar para matar aquela geração, para matar crianças. Por que Herodes mandou matar Jesus, mandou matar toda aquela geração de Jesus quando ele ainda era criança? Porque ele ouviu dizer que dentre os hebreus havia de nascer um libertador. Então, irmãos, essa é a boa notícia. Porque neste tempo, neste Brasil, governos humanos se levantam para assassinar crianças. Cortes superiores, Supremo Tribunal Federal se levanta para assassinar crianças. Câmaras federais se levantam para assassinar crianças. Mas a boa notícia é que quando governos humanos se levantam para assassinar crianças, é porque está para nascer um libertador. Está para nascer um libertador neste tempo. Cabe à igreja decidir se está disposta e comprometida a gestacionar uma geração de libertadores. Eles estão aqui. Quanto dos pais e mães vão investir? Quanto da igreja vai investir para ser os primeiros a chegar no coração dessas crianças, dessa geração de libertadores? Quanto dessa igreja vai investir e se dedicar para alcançar as crianças que estão lá fora? A geração de libertadores. Irmãos, há um mês atrás, houve um caso que é inacreditável saber que a igreja ficou em silêncio. É inacreditável. Há um mês atrás, houve um caso que todo o Brasil parou para falar sobre ele. E eu estou falando da menina de 11 anos que engravidou. Ela supostamente, é o que alegam, ninguém sabe ainda todos os detalhes do processo, mas supostamente ela teria sido violentada, abusada pelo seu meio-irmão de 13 anos, outro adolescente. E ela engravidou. Quem viu esse caso? Na televisão, nos jornais, na internet. E a juíza foi averiguar aquele caso. E averiguando aquele caso, a juíza viu que o bebê já estava com 7 meses. Ela perguntou para os médicos se aquela menina de 11 anos poderia passar por um parto sem nenhum risco. Os médicos disseram que sim, que ela poderia passar por um parto sem nenhum risco. E a juíza disse o seguinte: menina, você aceita esperar 2 ou 3 semanas para ter o seu bebezinho da melhor maneira e ele ser entregue a uma família que já está esperando para adotá-lo? E a menina aceitou. Sabe o que aconteceu? O movimento feminista se levantou, humilhou aquela juíza, ridicularizou aquela juíza e reverteu a decisão da juíza. Veja qual era a grande vitória que o movimento feminista buscava. Ele dizia o seguinte: a criança, essa menina de 11 anos, ela vai até ter um parto, mas ela tem que parir esse bebê morto. Esse bebê não pode nascer vivo. Esse bebê tem que nascer morto.
Eu trouxe aqui o que seria a criança, o tamanho exato que estava na barriga da menina de 11 anos. Essa seria as proporções. O tamanho da criança que estava dentro do ventre daquela menina. E sabe o que aconteceu? O movimento abortista foi para cima, ocupou cada espaço, fez a sua voz ser ouvida. E aonde estava a igreja? Aonde estavam os cristãos? Aonde estava a maior nação cristã do planeta, que é o Brasil? Você sabe quem venceu? A morte venceu. Não foi a vida. E o que aconteceu foi que aquela criança, aquela menina de 11 anos, foi passar por um procedimento de aborto. Introduziram no útero dela a solução salina. Esse bebê começou a ter hemorragias, convulsões, paradas cardíacas até a morte. Depois o médico arrancou cabeça, braços e pernas. Estendeu um pano do lado da cama e começou a tirar de dentro daquela menina um braço, outro braço, uma perna, outra perna, a cabeça. Começou a montar aquela criança como se ela fosse um quebra-cabeça, para ter a certeza de que nenhum pedaço ficou dentro do útero. Irmãos, como isso acontece neste tempo? Porque nós estamos em silêncio diante disso. Isso me faz lembrar a frase de um pastor batista americano chamado pastor Martin Luther King, que ele dizia o seguinte: o que me assusta não é o grito dos maus, o que me apavora é o silêncio dos bons. O livro de Provérbios diz: abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Eu falei aqui de todo tipo de sorte de ofensas contra as crianças, seja abuso sexual, seja a violência do aborto. Eu poderia citar também a violência, a agressão contra a identidade das nossas crianças. Hoje, a política, a educação tem se unido de maneira a alcançar o interesse de uma minoria que quer simplesmente deformar a identidade masculina nos meninos. Querem deformar a identidade feminina nas meninas. Eu vou mostrar para vocês uma denúncia que eu fiz em 2018. Eu segurava na tribuna, eu segurava nas minhas mãos um livro que é um livro do ensino médio da rede pública. Alguém tem filho do ensino médio na rede pública? Alguém tem filho no ensino médio? Filho do ensino médio? Pode levantar a mão assim bem alto para eu ver? Pronto, temos algumas mamães de alunos no ensino médio. Esse foi o livro que o nosso governo, sim, o governo que a gente votou, pelo menos a maioria votou. E o livro que eles prepararam para os nossos filhos dizia o seguinte no capítulo 3. Segura aí um pouquinho. No capítulo 3, vamos filosofar. O livro é de filosofia. Nós vamos filosofar sobre diferentes formas de viver. E eles começam a dizer o seguinte para os adolescentes: olha, adolescentes, nós estamos diante de um mundo pós-moderno. E você precisa se libertar dessas amarras de uma sociedade atrasada, opressora e cristã. Você precisa se libertar das mentiras contadas por essa sociedade. E eles começam a dizer o seguinte: meninos, você não pode aceitar a identidade masculina, porque a identidade masculina foi criada por essa sociedade para te oprimir. Meninas, você não pode aceitar a identidade feminina, porque a identidade feminina foi criada por uma sociedade opressora cristã para te oprimir, para te escravizar. Então eles começam a promover a ideologia de
gênero, dizendo o seguinte: a sociedade livre não pode classificar o ser humano como feminino ou masculino. Agora nós temos que ensinar para as crianças que elas são classificadas como agênero, bigênero, transgênero, poligênero, gênero neutro, lesbiano, crossdresser, travesti, pansexual, transexual, bissexual, polissexual ou lesbiano. E a ideologia de gênero começa a apresentar mais de 70 gêneros para deformar a identidade dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque a identidade dos nossos filhos é um perigo para os poderosos dominadores. Porque a identidade dos nossos filhos é raça eleita, nação santa, povo exclusivo do Senhor. E essa identidade incomoda. E Satanás agora quer confundir, quer fazer as crianças se perderem em sua identidade, trazendo sofrimento emocional para elas, trazendo confusão de identidade, crise de identidade. E eu vou mostrar o que o nosso governinho maravilhoso trouxe para os nossos filhos, na página 103, aonde eles apresentam na sala de aula a identidade do que seria o homem pós-moderno. Esse é o homem pós-moderno, apresentado para os alunos do ensino médio. Queridos, é uma tremenda covardia. É uma tremenda covardia o que fazem dentro da escola pública. Vocês acham que isso acontece no colégio particular? Qual a opinião da igreja? Vocês acham que isso acontece no colégio particular? Isso não acontece no colégio particular. Isso não acontece em colégio de rico. Isso acontece na escola pública, que não adianta o pai reclamar. Se ele reclamar, ele perde a vaga. Então, queridos, estão apresentando para os nossos filhos, dentro do plano pedagógico, uma referência confusa sobre a sua identidade, para abolir a identidade masculina e abolir a identidade feminina. A gente viu aqui no vídeo uma doutora intelectual dizendo que a linguagem não deveria mais fazer alusão ao feminino e ao masculino. Essa doutora estava aqui dizendo o seguinte: nós não vamos mais chamar menina e menino, nós vamos chamar menine. E eles querem, através da política, colocar no plano pedagógico que não se deve mais falar aluno ou aluna, mas deve se falar alune. E você, pai, deve deixar de ser opressor e parar de chamar sua filha de filha e chamar seu filho de filho. Você deve chamar de filhe. Porque eles não têm essência feminina. A menina não deve ter essência feminina, o menino não deve ter essência masculina. Eles devem ser vazios de essência. Eles devem ser qualquer coisa, neutra, vazia. E essa mentalidade está ganhando força por causa da minha omissão, da sua omissão e muitas vezes da nossa cumplicidade. Priscila, isso não existe na linguagem. Você deve estar vendo isso em outros países. Eu vou mostrar para vocês um site do governo do estado do Ceará, para a gente concluir. Secretaria de Proteção Social, SPS, lança campanha Ceará de Todix. Alguém conhece essa palavra? Todix? Conhecem todos. Tem outra? Tem todas. Que palavra é essa, Todix? É o governo do estado assumindo que não existe nem feminino nem masculino. O ser humano agora é neutro, é vazio. Vou mostrar para vocês o canal do Instagram da Secretaria de Educação do Governo do Estado, SEDUC.
política. No Ceará de todes, não deveria ser todos ou todas, não. Isso é invenção de uma sociedade atrasada que quer que nós sejamos femininos ou masculinos. Isso deve ser apagado da história. Vamos chamá-los de todes. Como alguém pode ter força para mudar a linguagem? Sabe como? Política. A ferramenta do poder. Eu e você temos a ferramenta do poder. É o voto. É a voz. Mas às vezes a gente acha o quê? Isso não é problema nosso. A gente não tem que se envolver nisso, não. A gente não precisa ser a esperança para esse mundo escuro, não. A gente não precisa fazer a diferença nesse mundo caótico lá fora, não. A gente só precisa ficar guardadinho sem se envolver tanto. Muitas pessoas entraram aqui hoje talvez acreditando que não se envolvem, por exemplo, em política. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Volta lá para o homem pós-moderno. Eu quero fazer uma pergunta para encerrar. Voltando para o homem pós-moderno, eu quero fazer a seguinte pergunta. Quem de vocês... Olha a pergunta, adultos, irmãos, estão comigo? Amém. Amém. Olha a pergunta que eu vou fazer. Quantos de vocês pagaram, patrocinaram para que esse livro fosse produzido, criado e distribuído para os alunos da rede pública? Levanta a mão. Vocês não ouviram a pergunta? Acho que não ouviram, não. Quantos de vocês pagaram para que esse material fosse produzido, criado e distribuído na escola pública? Vamos levantar a mão, igreja. Quem não levantou tem que levantar. Porque a gente pagou. A gente participou. Foram com os nossos impostos que foi pago esse material. Quando a gente coloca gasolina no carro, a gente paga imposto. Quando a gente paga a luz, a gente paga imposto. Quando a gente compra uma manteiga na bodega, a gente está pagando imposto. Então, é com os nossos impostos que a gente dá até dinheiro para que planos diabólicos sejam feitos para destruir a vida das nossas famílias. Sabe por quê, irmãos? Porque o que vocês acham? Vocês acham que é a maioria dos pais que querem isso? Ou é a minoria? É a maioria dos pais ou é a minoria? A minoria. E por que eles prevalecem? Por que eles governam? Porque nós somos uma maioria desorganizada, sendo governada por uma minoria organizada. A minoria que disse: eu quero participar do governo, eu quero participar de política, eu quero influenciar, eu quero dar o meu talento para essas ideologias e filosofias, eu quero contagiar a cultura lá fora, eu quero. E nós dizemos o quê? Igreja não se mistura. Igreja tem que estar fora. Crente não participa dessas coisas. E aí a gente escolhe a nossa parte. A nossa parte é pagar aquilo que destrói as nossas famílias. Sabe por quê, irmãos? Porque no ambiente político, ou você se posiciona, ou você é posicionado por alguém. E a Bíblia diz que nós somos chamados para ser cabeça e não cauda. A cauda é posicionada por alguém. A cabeça sabe aonde quer alcançar e prossegue fiel até o fim para fazer a diferença. Amém? Irmãos, os inimigos percebem e sabem que o coração da criança é de quem chega primeiro. Vamos nos levantar e terminar esse momento com uma oração. Porque eu quero declarar essa noite que você, pai, que você, mãe, será o primeiro a chegar no coração dos teus filhos. Aleluia, Deus. Coloca a mão no seu coração e vamos orar a cada pai, cada mãe, cada jovem aqui presente. Deus, em nome de Jesus,
Nós queremos, Senhor, nos arrepender, Senhor. Nos arrepender, Senhor, da nossa negligência. Nos arrepender, Senhor, da nossa preguiça. Nos arrepender, Senhor, da nossa covardia, Deus. Deus, nós queremos, Senhor, reconhecer, Senhor, que não temos feito, Senhor, tudo aquilo que podemos fazer para alcançar o coração das crianças primeiro. Deus, eu declaro, Senhor, essa noite, que o primeiro a chegar no coração de cada filho não vai ser, Senhor, a pornografia. O primeiro a chegar não vai ser o traficante. O primeiro a chegar não vai ser a imoralidade, nem o pedófilo, nem as más companhias. O primeiro a chegar no coração dos nossos filhos vai ser o Espírito Santo, vai ser a palavra de Deus, vai ser a tua presença, Deus, porque nós, pais e mães, estaremos na brecha, estaremos, Senhor, assumindo a nossa responsabilidade, estaremos crendo na nossa autoridade para o qual tu nos levantou, ó Deus, porque cremos que tu é um Deus de aliança, e a aliança que tu faz comigo, tu faz também com a minha descendência, e por isso posso dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, obrigado, Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia. Hoje foi noite de despertamento. Acorda tu que dorme, guarda o que tens. Noite de despertamento. Irmãos, eu vou concluir. Os irmãos vão receber no final a revistinha. Eu esqueci de falar algo muito importante sobre esse material. Por que eu entrego para os pais? Sabe por quê, irmãos? O seu filho não vai achar que ler esse material é importante se para você não é importante. Os seus filhos não vão achar que missões é importante se para você não é importante. Os seus filhos só vão achar que a história da igreja é importante se para você ela é importante. Então eu entrego esse material para cada papai, para que vocês leiam, para conversar com os seus filhos sobre esse assunto. E para os filhos menores que não sabem ler, que você possa separar 15 minutos do dia e ler algumas páginas junto com ele, sentir a presença do Espírito Santo junto com eles. Aleluia. Então eu quero que todos vocês assumam esse compromisso para não deixar a história da Assembleia de Deus se apagar no coração da próxima geração. Eu trouxe também esse marcador de Bíblia que fala sobre números que são motivos de oração pelas crianças, sofrimentos da criança deste tempo. Aqui atrás tem uma divulgação do Disque 100. Você pode marcar a sua Bíblia com esse marcador e não esquecer de orar pelas crianças do Brasil. Aleluia. Pastor Alonso, muito obrigado. Igreja da Carabe, eu agradeço essa oportunidade. Deus abençoe a todos. A pastora agradece, mas quem deve agradecer somos nós. Quem está sendo abençoado a igreja de Acarape, a igreja Bela Vista, somos nós a custo zero. Nós, amados, um seminário custa caro, uma formação dessa, uma passagem de formações como esta, um material. Igreja, nós não tem custo nenhum para nenhum de nós. Nós somos agraciados e recebemos, até sem merecer, gratuitamente, toda essa palestra, esse ensino e também o material que vocês vão receber. Então o que acontece? Nós é que vamos agradecer, e eu peço que vocês agradeçam orando pela pastora Priscila, pelo seu ministério, pela equipe de suporte que ela tem, para que ela continue abençoando tantas outras igrejas, né? Tantas outras crianças, tantos outros pais. Igreja, eu lhe disse, ela ia falar como pastora, e ela falou como pastora, e agora eu como pastor também vou falar
mas eu vou fazer uma colocação importantíssima para a igreja, porque está começando já um pleito eleitoral. A igreja sabe que nós começamos, conscientizamos do começo ao fim durante um pleito eleitoral. Igreja, só para os irmãos terem ideia, eu não direciono ninguém para ninguém, mas eu dou aquela direção sábia para você, com sabedoria, saber fazer suas escolhas. Mas o pleito eleitoral tem dois disputando a cabeça da nossa nação. Eu não vou citar os nomes, mas tem dois disputando a presidência do nosso país. O chefe maior, aqueles que têm poder de decisão, de dar rumo para a nação. Vou começar por um é apoiado. Eu vou falar só dos apoiadores. Um é apoiado pelo pastor Silas Malafaia, pelo Antônio de Paulo, é apoiado por Magno Malta, homens de Deus. É apoiado pela Priscila Costa, mulher de Deus. E tantos outros nomes eu poderia citar. E o outro é apoiado por Anitta. Quem conhece a Anitta? Misericórdia, devassa que nem Daniela Mercury. Está entendendo? Está dando para entender aí? É apoiado pela imprensa corrompida, pelo movimento feminista, pelo movimento LGBT. Então, há um lado apoiado por aqueles que querem ver morte, que têm sede de sangue, por aqueles que querem interromper até o nascimento da criança de outra pessoa, que nem da família, que muitas vezes nem conhece. Foi muito bem lembrado aqui a criança que foi forçada a abortar. Então, igreja, só que vocês não têm ideia, vocês fazem essa olhadazinha aí, lá no dia da eleição, vocês vão ter a capacidade de saber em quem votar, né? Em quem escolher para os rumos da nação. Quando você estuda um pouquinho a história de Israel, os irmãos vão ver quando tinha um rei que andava na vontade de Deus e quando tinha um rei rebelde, um rei que virava as costas para Deus. Quem padecia era o rei? Não, era a nação. Quem padecia era o povo, quem padecia eram os pais, eram as crianças, eram as famílias. E quando vinha um rei que temia Deus, aí o povo se alegrava. Quando o rei ímpio governa, o povo sofre, o povo realmente se tortura. Mas quando um justo governa, o povo se alegra. Então, irmãos, essas instruções, elas servem também para nos conscientizar os rumos da política. A política está em todos os segmentos. Aonde tem gente para administrar, tem política. A política está dentro da sua casa, lá na sua família. Toda decisão da família, entre pai, mãe, entre dono da casa e dona da casa, é política. Toda decisão que governa qualquer instituição são políticas, decisões políticas. A igreja, ela é decidida politicamente. Só que a nossa política lá, as suas diretrizes são extraídas da Bíblia Sagrada. Mas temos o nosso lado natural como cristãos, seres humanos, que nos envolvemos com a política secular. E nessa secular nós vamos ter o cuidado para não andar naquela que é lameada. Porque nem tudo que é secular é reprovado por Deus, mas tem aquele que é lameado pelas trevas, pelo diabo, e nós precisamos dizer não. Que você tenha guardado no coração e que saia hoje daqui instruído, mais capacitado para os desafios desse mundo pós-moderno, que de moderno e pós-moderno não tem nada, tem mais devassidão. Quanto mais ele diz que é evolução, mais é devassidão. E nós continuamos com os padrões que não envelhecem, porque eles são moldados pela palavra de Deus que permanece para sempre. Então, igreja, guarde no coração e que possamos ter em outros momentos, quando houver disponibilidade da serva de Deus, trazer outra palavra em outro momento, em outro seminário, para a glória de Deus, e ampliando este assunto, outro assunto que venha a ser de necessidade da igreja do Senhor. Pastor Priscila, obrigado de coração
Tenho certeza que a igreja está muito grata e que nós possamos, igreja, orar pela nossa nação, pelos sumos da nossa nação, e que orem pela pastora Priscila, para que ela continue sendo esta guerreira, batalhadora, não só na fé, mas também nas questões da política da nossa nação, tá bom? Vamos ficar, igreja, de pé para agradecer a Deus pela oportunidade que nos deu e estarmos aqui nessa noite. Alguma coisa? Eu vou passar um recado para a igreja. É um aviso de última hora. Jesus está voltando. Quem sabe antes de chegar em casa alguém aqui não pode ser tomado por Deus, né? Ou se for pelo arrebatamento, aí nós vamos juntos. Mas pode ser tomado de outra forma. E que nós estejamos prontos para esse encontro final com o Senhor e Salvador Jesus. Convido aqui o evangelista Antônio Carlos, nosso dirigente ali de nossa congregação da comunidade de Tamanduá, para estar orando e intercedendo pelas nossas vidas, né? Glória a Deus. E que venha abençoar as nossas vidas. Glória a Deus. Ainda vão a redenção para depois retornar a Fortaleza, né? Vamos chegar meia-noite para frente. Glória a Deus. Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus querido e eterno Pai, graça, meu Deus, nós te damos, Senhor da glória, por este momento, meu Pai eterno e querido. O que eu quero te pedir esta noite, ó Deus, continua abençoando o teu povo, a tua igreja, Jesus, direcionando a cada dia, meu Deus, em tua verdade, em tua palavra, Senhor da glória. Despede o teu povo, ó Deus, debaixo de tua paz, de tua graça, Senhor. Ah, Pai Santo, amado e querido, Deus, ó pastora, Senhor, meu Deus, eu sou cometido, meu Pai, que o Senhor possa conduzir até os seus lares, meu Pai querido, guardado pela tua mão poderosa, abençoando em nome de Jesus, meu Pai eterno e querido, ó Deus, e a todo o teu povo, meu Pai, ao retornar ao seu lar, meu Pai, guardado, abençoado por ti, Senhor, e que a cada dia, Senhor da glória, o Senhor esteja no controle, na direção, meu Pai, a Deus da tua igreja, para que assim, Senhor amado, a tua igreja não se cale, Senhor, mas sempre se anuncie a tua verdade. É no nome de Jesus que nós oramos, meu Deus, e te agradecemos. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja. O povo de Deus diz: amém. Graças a Deus e a paz do Senhor.